E um terceiro e último tópico, que faz com que Paulo continue crendo, não é, na relação dele com Deus e continue desenvolvendo o seu ministério, é que ele crê na graça de Deus que torna todos agradecidos. Ele crê na graça que atua na vida e que traz gratidão. E isso é interessante, porque se nos duas abordagens anteriores, a partir dos textos aqui da carta, ele está falando de dificuldades, de luta, de problemas, agora ele fala de gratidão. Isso é muito bonito, não é? Isso é muito bonito, porque a gratidão na vida cristã, ela não vem simplesmente por aquilo que se ganha, ou por se ganhar mais e perder menos, né? A gente nunca está no vermelho e está sempre no azul. Não, a gratidão cristã não é isso. A gratidão cristã é muito mais profunda do que isto. Vejam o versículo 15. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça transbordar as ações de graça para a glória de Deus. Olha o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo que a gratidão na minha e na sua vida não vem necessariamente por as coisas que acontecem a mim, porque isso é muito básico, muito superficial. Eu sou grato, né, porque Deus me livrou de uma doença. Ótimo, que bom, né, selo. Eu sou grato porque, enfim, eu tenho filhos maravilhosos, etc. Eu sou grato pela minha esposa, pelo meu esposo. O que é isso? Tudo é motivo de gratidão, não tem problema com isso. Mas para Paulo, essa força que motiva a gente a continuar andando com Deus é muito mais profunda. E aqui é a gratidão não por mim, mas pelo outro. E é isso que é bonito, Paulo dizer. Olha o que ele fala. Tudo isso, né, todo o ministério dele, tudo o que acontece com ele, é para o bem de vocês. Então ele está dizendo, eu entendo que Deus me usa para o bem da igreja, para o bem dos meus irmãos. E isso gera gratidão. Nele e obviamente nas pessoas também. É para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas. Então a graça não apenas que atua e me alcançou, mas que atua em outras pessoas, faça transbordar as ações de graça para a glória de Deus. Então a graça que nos torna agradecidos, a graça então é receber aquilo que eu não mereço, não é? Então não é apenas uma experiência pessoal, acima de tudo é uma experiência ministerial, mas não ministerial no sentido de um apóstolo, de um pastor, ministerial no sentido de ministério de cada um de nós. Então, o que motiva Paulo, o que deve motivar a gente a continuar andando com Deus, é a graça que não apenas age na minha e na sua vida, mas que age através de nós na vida das pessoas. Em outras palavras, é o poder de Deus que age por nós na vida de pessoas. Isso faz com que as pessoas sejam agradecidas e a gente seja agradecido. Então, eu agradeço muito a Deus porque eu pude ajudar um irmão. Eu agradeço muito a Deus porque eu pude me tornar acessível a alguém que precisava de mim. Isso é motivo de gratidão da gente. Muito mais do que das coisas que eu tenho, é ser útil para Deus. E, como diz Paulo, fazer com que as pessoas também sejam agradecidas pela graça que os atinge. A graça que os atinge sempre de modo muito visível e concreto. De novo, na ajuda de alguém, no socorro, às vezes no alimento que alguém leva para outra pessoa, num dinheiro, às vezes, que alguém dá para uma pessoa que está precisando. Essas são demonstrações da graça de Deus que faz com que as pessoas sejam agradecidas. E aí entra um fator super importante da fé cristã. Nós somos agradecidos, torna a dizer, não apenas por aquilo que temos, mas somos agradecidos por aquilo que vemos Deus fazer. Esse é o maior motivo de gratidão na vida de um cristão. Pode ser que eu não esteja bem, mas eu sou grato. Por que eu sou grato? Porque eu estou vendo Deus agindo na vida das pessoas. Isso é motivo de gratidão, segundo Paulo. Por que Paulo, então, não desiste do seu ministério, apesar de toda a complexidade, lutas e problemas? Porque ele vê nele, e ele vê através dele, a graça de Deus agindo, e isso lhe alimenta, isso lhe dá forças, e lhe dá alegria para a vida. O que faz com que a gente, e eu espero que todos nós, desejemos andar com Deus em profundidade, cada dia mais, viver com Deus mais e mais, ter mais experiências com o Senhor. O que faz com que a gente, em certos momentos, não desanime? Né? O que faz com que a gente, no meio das lutas e problemas, a gente não diga, quer saber, eu vou só sentar no banco e ouvir e está de bom tamanho. Ou, Senhor, eu já dei a minha contribuição, não tem mais nada para fazer agora. O que faz com que a gente não faça isso?
O que faz com que a gente continue diante de Deus em oração, buscando, sendo disposto e acessível para os irmãos, para a obra de Deus, para a comunidade. Essas 3 coisas básicas que Paulo fala. Temos a convicção de que os problemas nos ajudam. Os problemas não são barreiras, os problemas são oportunidades para a gente aprofundar a nossa relação com Deus e para a gente aprender muita coisa e para a gente poder servi-lo. Os problemas nos levam para mais perto de Deus. É fácil? Não é fácil. Mas essa é a realidade de Deus, do seu povo, na história. Na história. O que faz com que a gente continue se colocando diante do Senhor para servi-lo? A fé de que a gente se alimenta mais por aquilo que a gente não vê do que por aquilo que a gente vê. Às vezes na nossa vida comunitária, a gente fala assim, nossa igreja está devagar e tal. Isso é o que você está vendo. O que você não está vendo? O que você não está vendo é o mais importante. O que você não está vendo é o que Deus tem para a sua comunidade. O que você não está vendo é o que Deus quer para a sua comunidade. Deus quer uma comunidade viva, dinâmica, que o cultue, que o sirva, que seja sensível às necessidades do próximo. Isso é o que Deus quer. E por que a gente então não se move mais por aquilo que a gente não vê do que por aquilo que a gente vê? Porque é isso que vai alimentar a nossa fé e a nossa relação com Ele. E a questão da gratidão. Eu não tenho motivos para ter gratidão. Isso, eu espero, nunca deve estar na boca de um crente. Nós não temos direito de dizer isso. Nós temos tantas razões para agradecer do ponto de vista pessoal. Mas Paulo aqui está falando de outra maneira. Nós temos tantas razões para agradecer por vermos a graça de Deus agindo na vida de vocês, dos nossos irmãos e irmãs. Tantos motivos. E é isso, ver pessoas sendo transformadas, ver pessoas se aprofundando na relação com o Senhor, ver pessoas sendo socorridas pelo Senhor e pela comunidade, é isso que gera gratidão na gente. E nos alimenta para continuarmos a luta com Ele.